Louvado seja o nome de Jesus. Bom estarmos juntos aqui neste domingo, que já começou com perfume de restauração da confiança. Bom, o Senhor é quem governa o seu santo povo, e se Ele governa o seu santo povo, a gente não pode achar que Ele também não governa a reunião dos santos, né? É Ele quem governa a liturgia e Ele tem poder de fazer as coisas à sua maneira. Eu havia preparado uma palavra, mas aí veio a mim a palavra do Senhor dizendo, bem em cima, dizendo que não era aquilo não, que era o que eu estava pensando depois. E tem um assunto que me é muito importante, irmãos, eu posso dizer que ele é muito valioso para mim. Tenho refletido nele há algum tempo, tenho pensado nele já há alguns anos e acho que o passar do tempo tem me feito considerar que talvez eu não possa deixar ele ser só importante para mim, ele precisa ser importante para as outras pessoas também, porque na maioria das vezes aquilo que é básico, sabe, pastorzão? A gente julga, preciso falar sobre isso, para as pessoas isso é claro, mas aí no convívio você vai percebendo que não. Hoje eu quero falar de fé, irmãos. Eu ia falar do grande mandamento, mas hoje eu quero falar de fé, que eu considero ser uma temática, volto naquilo que eu estava falando de mim, né? Uma temática que para mim é das mais desprezadas, hoje eu posso afirmar, das mais desprezadas não, me perdoem, das mais mal compreendidas. Vocês já me ouviram algumas vezes falando assuntos correlatos à fé, ou se não diretamente falando de fé. Mas existe toda uma distorção do sentido de fé. E, como eu disse, o Senhor veio e me trouxe essa palavra, e aquilo que foi sendo liberado ao longo do culto, na verdade, era uma testificação. A Suzane, com um texto que falava sobre depositarmos toda a nossa satisfação nele. O Andrei, Deus usou o Andrei para falar comigo uma outra coisa ali, sobre a disposição de Cristo de se esvaziar, né? E aí finalmente toda essa liberação espiritual sobre confiança. O que isso tem a ver com fé? É sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Talvez para você algumas coisas que eu vá dizer sejam conhecidas. Se forem, louvado seja Deus. Mas eu queria mesmo assim desafiar você a uma coisa. Reflita sobre as coisas que você julga já saber. Porque uma coisa é tê-las aqui, outra coisa é tê-las aqui e aqui. Nessa manhã eu falaria sobre amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Isso fala de um comprometimento pleno do homem na relação com Deus. Não é sobre isso que eu quero falar, mas fé perpassa isso também. Fé não é só aqui. Fé não é só aqui. Então, vamos ler a Escritura, Isaías capítulo 26, a partir do versículo de número 1. Uau! Diz assim: naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte, Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes. Abri-vos portas, ou abri vós as portas, para que entre a nação justa, que guarda a fidelidade. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz
aquele cujo propósito é firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Eu quero vir só até aqui. Nós estamos falando de um texto profético que faz, portanto, alusão a um fato futuro, já que o início do texto é naquele dia, ok? Mas a pergunta que eu faço para você é: que dia é o tal do naquele dia? Como descobrimos de que dia o profeta está falando que o povo entoaria este cântico? Bom, para a gente poder descobrir, a gente tem que vir um pouco para trás. E eu quero pedir para você ler comigo o capítulo 25, a partir do verso de número 6 em específico. Em que o profeta está exaltando um cântico a Deus sobre sua misericórdia e sua fidelidade. E aí, no meio disso, ele recebe um ímpeto do Espírito, e aquilo que era um cântico de gratidão se transforma então em uma palavra de profecia. Porque o versículo 1 do capítulo 25 vai dizer: ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei. Ou seja, essas são as palavras do profeta para Deus. Mas a partir do versículo de número 6, ele recebe uma palavra sobre o futuro. E sabemos que é sobre o futuro porque as palavras estão no futuro, os verbos. Então vejamos: o Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos, um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos ou vinhos amadurecidos. Com base no que você já sabe da Bíblia sobre vinho velho, isso é coisa boa ou isso é coisa ruim? Vamos continuar. Pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Destruirá nesse monte a coberta que envolve todos os povos, e o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra a vergonha do seu povo, porque o Senhor falou. Isso é uma boa notícia ou uma má notícia? É uma boa notícia. Vinho velho é vinho de alta qualidade, ele é vinho amadurecido. Festa gordurosa está falando de alimentos como, por exemplo, o cordeiro que se comia. O sacerdote, por exemplo, ele comia parte da gordura, porque seria tipo a picanha, porque toda a gordura deveria ser queimada ao Senhor. Então Deus está compartilhando aquilo que está exclusivamente destinado a Ele com um tipo de gente em um lugar, que Ele chama de neste monte. Ok? E aí, meus irmãos, preste atenção. Nessa festa que está caracterizada por uma refeição deliciosa, Deus traga outro tipo de coisa. Deus mastiga a morte. Então, enquanto a gente come um banquete de vida, Deus está mastigando a morte. E aí o texto segue dizendo: naquele dia, encontramos agora o naquele dia, ou seja, neste dia descrito aqui, se dirá: eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor em quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Então perceba, o verso 1 do capítulo 26, ao dizer naquele dia, faz menção a este dia aqui. Então nós estamos falando de um dia de plena exposição da graça de Deus sobre os homens,
que desafortunados, vindo de todo lugar, receberiam dos banquetes da mesa de Deus, enquanto Deus eliminaria aquilo que seria, sem dúvida, o maior inimigo de todo ser humano, a morte. Vocês estão comigo? Então essa festa é uma celebração de vida, aonde a comemoração é a vida daqueles que poderiam ter sido tragados pela morte, mas a morte morreu. Então o capítulo 26 está celebrando as pessoas que compõem o público da festa. Quem são estas pessoas? Os que confiam no Senhor. E agora, vamos voltar para o capítulo 26. Verso 4. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Porque Ele abate os que habitam no alto, na cidade elevada. Irmãos, aqui há uma doce contradição, porque o texto começa a falar que Deus faria isso aos habitantes de Judá. E qual era a capital de Judá nessa época? Jerusalém era uma cidade posicionada sobre um monte alto. Por isso a linguagem que Deus usa para falar neste monte, muitas vezes é confundida pelas pessoas com a literalidade da cidade de Jerusalém. Só que ao mesmo tempo que o profeta, inspirado pelo Espírito, está falando de Deus elevando gente a um lugar que eles não podiam chegar, a um lugar alto, Deus também está falando de abater gente de um lugar em que eles achavam estar. Estou sendo muito rápido? Não? Então, a galera de Jerusalém, por ter ali o templo, o sacerdócio, achava que Deus estava restrito a eles. E aí existem uns pegas escondidos na linguagem profética de Isaías. Ele diz: Ele abate os que habitam no alto, na cidade elevada. Abate-a, humilha até a terra e até ao pó. Para você entender o contexto disso, você precisa compreender em que período Isaías está inserido. Pelo menos o princípio de sua história. O princípio da história de Isaías se dá no reinado do rei Uzias. Tanto que ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. O rei Uzias é um rei que havia se envaidecido, e na sua vaidade, porque havia construído maquinários de guerra extremamente potentes, ficado muito rico e exaltado o reino, a Bíblia diz que ele fez o que era mal perante os olhos do Senhor. E era muito comum que o povo fosse atrás do rei. Então qual era a cidade capital do reino de Judá? Jerusalém. Qual era o espírito da cidade de Judá? Naquele período do início do ministério de Isaías, um espírito de humilhação, porque o rei, que se achara grandioso pelos seus feitos, morreu de maneira humilhante. E aí Deus aparece gloriosamente para Isaías, e Isaías se descreve como um homem impuro que habita no meio de um povo de impuros lábios. Então você consegue descrever que Deus não diz para ele: discordo de você, só seus lábios impuros, esse povo aqui é todo santo? Eles estão de acordo sobre uma coisa: a cidade alta, na verdade, precisava ser humilhada. Estão comigo, irmãos? Então vamos continuar. Ele abate os que habitam no alto, na cidade elevada. Abate-a, humilha até a terra e até o pó. O pé a pisará. Os pés dos aflitos e os passos dos pobres. Olha o tipo de gente que vai pisar ali. Pés de aflitos e de pobres. Aflito é quem está em angústia. E pobre é quem está desprovido. É esse tipo de gente que Deus chama para participar do banquete de vida. Guarda isso, porque para entender fé a gente precisa dessas coisas, ok? Vamos seguir.
A vereda do justo é plana. Tu que és justo, agora é o profeta falando ao Senhor, aplana a vereda do justo. O reto faz coisas retas. Também através dos teus juízos, Senhor, te esperamos, e no teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Agora a gente vai avançar uns versículos. Verso 19. A que ponto está atrelada a Deus a confiança do profeta? Verso 19. Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitam no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará luz aos seus mortos. Olha para mim. Você consegue entender a correlação do capítulo 25 e do capítulo 26 agora? Do que estamos falando ao lermos naquele dia? Ressurreição. Estamos falando do grande dia da ressurreição. Estamos falando do grande dia da consumação de todas as coisas. É disso que o profeta está falando aqui. De um dia em que nem o maior dos inimigos dos homens mais representaria medo aos homens. Deus mastigaria a morte, enquanto os homens comeriam vida. Então perceba, o profeta tem um vislumbre do grande dia da ressurreição, e no meio deste grande dia, ele diz que haverá o povo que entoaria o cântico que nós lemos: confiai no Senhor, porque Ele é uma rocha eterna, ou seja, não há possibilidade de sermos abalados se Ele permanece o mesmo. Confie no Senhor. O povo da ressurreição tem uma confiança inabalável. Eles guardam a fidelidade. O povo do banquete da vida, o povo da ressurreição, confia em Deus não por enquanto, perpetuamente. O povo da ressurreição é o povo que viu Deus abater os soberbos e dar lugar em seu monte santo aos aflitos e aos pobres. O povo da ressurreição experimentou os afetos de Deus nas gorduras e no vinho maduro. Lembrem-se da festa em Caná da Galileia, onde Jesus transforma a água em vinho, e o mestre Sala vem e diz: eu não entendi o que aconteceu aqui, porque vocês serviram o melhor vinho no final, mais curtido. O primeiro sinal de Jesus fala do poder transformador de Deus, de operar sobre onde nada existe. E preste atenção, aqui Deus está fazendo, segundo a descrição do profeta, a terra dar luz aos mortos. Irmãos, lembre-se de Apocalipse dizendo que Deus dirá à terra: dá-me os seus mortos. Tem como um morto dar vida a si mesmo? É óbvio que não. Bom, o profeta tem o vislumbre do grande dia. No seu momento de exaltação a Deus, encerrado o seu vislumbre, o seu registro, agora ele volta para a vida cotidiana. Pode alguém que teve tamanho vislumbre voltar a ver a vida do mesmo jeito? Se Jesus aparecesse fisicamente para você e dissesse: não se preocupe com nada na sua vida, eu estou no controle,
conseguiria, eu não estou dizendo daqui 10 anos, 20 anos, porque o homem infelizmente é mutável, mas eu estou me referindo só ao mesmo dia. Você conseguiria, irmão, ter um dia normal, encontrar as mesmas pessoas de sempre e falar: rapaz, estava tomando um café e Jesus apareceu na minha mesa? Você contaria assim? Você contaria em êxtase, e isso certamente seria o seu assunto por muito tempo. O vislumbre da glória absorve toda a nossa atenção e redireciona todo o nosso foco. Foi o que aconteceu com o profeta. E diante do triunfo glorioso de Deus e dos confiantes nele, o profeta então tem uma mensagem sobre fé que a gente precisa ouvir. Primeira pergunta que eu faço a vocês, fazendo um parênteses nessa mensagem: o que é fé para você? Eu vou propor aqui alguns sentidos de fé no nosso tempo, e talvez você se encaixe neles, até que nós cheguemos na fé bíblica que está sendo proposta pelo profeta. Não somente por ele, mas ele é a nossa base hoje, ok? Bom, você já deve ter ouvido a expressão: qual é a doutrina da sua igreja? Ou, para quem é leigo, qual é a fé de vocês? Quem já ouviu essa pergunta? Quando alguém pergunta qual é a fé de vocês, Kérrio, essa pessoa quer saber o que, na sua opinião? Ajudem o Kérrio, essa pergunta é para ele, mas é retórica, qualquer um aqui pode responder. Qual é o que a gente acredita? Bom, então quando a pessoa pergunta qual é a fé de vocês, por exemplo, vamos ser francos, né? Vamos ser mais contextualizados. Centro? Né? A cara fecha e pergunta: vocês são evangélicos? Ou seja, ele quer saber qual é a nossa convicção dogmática. O que a gente acredita seria o nosso credo. Ele quer ver se o nosso credo bate com o credo dele, para dizer se a gente tem a mesma religião. Ok? E aqui eu quero que você escute a palavra religião como uma expressão de credo somente. Tá? Então, para algumas pessoas, fé é apego a um credo. Vou traduzir isso por uma palavra mais simples: é uma crença ideológica ou dogmática. É um sistema de pensamento. Então, para alguns, fé é um sistema de pensamento. Diga-me o que você acredita e eu traduzo a sua fé. Então, para algumas pessoas, fé é intelecto. E crescer em fé é conhecer intelectualmente tudo que se é possível sobre aquele sistema de pensamento. Então, nos nossos dias, por exemplo, nós temos um despertar da juventude pelo conhecimento da teologia reformada. E aí o jovem que não sabia nada de Bíblia e zero de teologia, com canais de YouTube agora, tem extensas explanações. E o que ele julga? Que agora a fé dele é madura, porque ele sabe mais, tem mais informação, vamos melhor dizer, sobre o assunto cristianismo. Você acha que quando o profeta usa a expressão confiança no Senhor, ele está falando de sistema de pensamento? Só quero que você responda sim ou não, que a gente está caminhando. Não se precipite, como eu falei, aquilo que você já julga saber, eu quero que você remoa comigo, ok? Então vamos lá. Então não dá para pensar, por quê? Porque senão ele faria aqui um descritivo minucioso do que é a tal da confiança. Um descritivo minucioso do que seria uma pessoa que com suas ideologias de fato representa o fiel.
Mas é importante pensar que a espiritualidade do profeta era baseada em prática. A espiritualidade dos caras que liam o texto do profeta nos dias de Jesus era baseada em prática, não em sistema de pensamento. Não havia teologia do profeta Isaías, no máximo um comentário sobre a obra. Vocês estão me entendendo, irmãos? Então beleza, definimos como sistema de pensamento. Outra maneira de ver fé nos nossos dias. Cara, e aí? Como é que está o ano para você? Rapaz, o ano vai ser bom, eu vou na fé. Eu vou na fé. Eu vou na fé. Ou erga essa cabeça, bate o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora, como diz o pagode. O que é vai na fé para o sambista? O que é vai na fé para o primeiro exemplo que eu dei? Pensamento positivo, positividade. Há quem pense que fé é positividade, e há quem pense isso na igreja cristã brasileira também. Libera essa palavra agora, libera, eu vou vencer. Fala que vai vencer. Fala que vai vencer, Vitória. Pega a vitória, Vitória. Obrigado, Leandro. Essa piada é pronta. Viu, irmãos? Positividade. Ok? Você acha que o profeta estava fazendo um samba tipo positividade aqui? Não estava. Porque na verdade o profeta está tendo um vislumbre do futuro, mas a realidade dele é de caos. Não tem como ser positivo. O reino dos caras está em declínio. A situação espiritual é caótica. Não tem como ele, como profeta, dizer: relaxa, Isaías, olha no espelho e diz: vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. O cenário é caótico. Portanto, a confiança do profeta a partir do vislumbre futuro não tem a ver com positividade. Mas nós estamos interpretando fé nos nossos dias. Então tem a fé, sistema de crenças ou o sistema de pensamento. Tem a fé, positividade. Ok? Bom. E por último, eu diria, tem a fé bíblica. Quero só usar 3 exemplos aqui. Porque a fé, sistema de crenças ou de pensamentos, ela explica muito do que é a espiritualidade no Ocidente. No Ocidente, a espiritualidade está atrelada ao conhecimento humano. Por isso, eu ouso dizer, heresiologicamente falando, que não há nenhuma diferença entre certos cristãos e certos ateus, porque os ateus têm suas crenças e são convictos nelas. Se o Deus da Bíblia é uma verdade abstrata, o cristianismo pode ser igual ao ateísmo, porque Deus é coisa que eu penso. Agora vamos entrar no que vocês anteciparam. Deus não é pessoa que eu conheço. A fé bíblica está baseada na ideia de que o relacionamento entre o fiel e o seu Senhor precisa estar estabelecido na confiança que o fiel tem em seu Senhor. Então, fé é o relacionamento do fiel com o seu Senhor. Então eu tenho um relacionamento com o meu Senhor. Se você for olhar para as escrituras, do pai da fé até nós, você verá sempre
esta não definição, mas esta característica. Por exemplo, vou para antes de Abraão, que é o pai da fé. Enoque é conhecido porque andou com Deus e Deus o tomou para si. Ok? Noé, a Bíblia diz que andava com Deus. Abraão tem uma chamada para sair e para ir, mas nesse meio termo Deus diz para ele: anda na minha presença e ser perfeito. Então eu gosto, de maneira simples, de definir a fé como uma jornada de confiança. A fé é uma jornada, uma caminhada de confiança. Uma jornada relacional, pastor Josa. Se ela é uma jornada relacional, a proximidade aumenta. Se a proximidade entre mim e o meu Senhor aumenta, aumentam as situações onde Ele revela a mim quem Ele é, o seu caráter, sua bondade. Em consequência, aumenta a minha segurança. Porque quanto mais o conheço na caminhada, mais seguro estou nele enquanto caminho. Ok? Então a fé, irmãos, ela é experiencial. Experiencial. É resultado do relacionamento, da experiência. A fé não é o dogma. A fé não é a positividade. Mas a relação produz a afirmação e a confiança positiva. Vocês estão comigo? Estou indo devagar porque nesse primeiro momento eu quero só conceituar. Ou seja, vamos lá. Eu me casei com essa mulher maravilhosa. 12 anos já. Esse ano fazem 13. Nós temos uma jornada juntos. Vai fazer 15 anos esse ano. Ok? Se você dissesse para mim há 12 anos quem é a Larissa, eu teria uma descrição. Agora eu tenho outra. Aquilo que descrevo da Larissa não foi uma planilha ou um livro que a Valéria me deu. Aquilo que eu descrevo da Larissa é o que eu experimentei com a Larissa. Então preste atenção, irmãos. A doutrina, ela é a expressão objetiva da relação que é subjetiva. Por exemplo, Jesus diz: este povo me honra com seus lábios, mas o coração está longe de mim. De que ele está falando? Vocês vomitam doutrina, mas por dentro vocês não têm relacionamento. Conseguem compreender? Então, quando eu digo que Deus é bom, Kérrio, quem me ensinou isso não foi um livro de teologia, foi Ele mesmo. O livro de teologia busca explicar de maneira mais detalhada o que seria essa bondade, mas ela só faz sentido para mim na experiência pessoal. Do contrário, é distante, é vazio, é sem textura, sem cor. Muitos de nós aqui responderiam objetivamente perguntas bíblicas muito pontuais, como por exemplo: Deus é justo? Sim ou não? Mas por que quantas vezes a gente se comporta como se Ele fosse injusto? Ficando chateado com situações do nosso cotidiano, que estando fora do nosso controle nós pensamos: por que você não fez diferente? A doutrina, a dogmática, ela é uma expressão exterior que tem só sentido se houver essa substância relacional. Então nos dê um exemplo objetivo, Rafa. O texto de Atos, capítulo de número 2.
tão citado para nós, e perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos. Eu vou pegar esse texto. A doutrina apostólica era o sermão que Jesus basicamente pregou a eles sobre o reino de Deus. Acreditam os estudiosos que são os pontos do Sermão do Monte. Ok? E o Sermão do Monte é uma releitura de toda a Torá. Jesus vem e diz: Macariós, mais que feliz, ou bem-aventurados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Aí eu pergunto para você, o que é um puro de coração? Você poderá ter uma resposta objetiva para isso. Ou eu posso fazer uma pergunta baseada no que eu citei. Quem verá a Deus? Responda para mim. O puro de coração, ok, mas aí tem o pulo do gato. Quem é o puro de coração? Eu posso saber que o puro verá, mas jamais serei puro se eu não tiver experiência do novo nascimento. Consegue me entender? De fato, está claro para vocês? Nós fomos doutrinados na ideia de que fé tem a ver com positividade ou com dogmatização. Na melhor das hipóteses, a gente acreditava que ser livre dessas duas coisas era viver de fato pela fé. E aí a gente caiu numa desordem absoluta, em que a gente vive do jeito que a gente quer e irresponsavelmente a gente acha que é mais espiritual do que eles. Do que o cara que vive na positividade, do que o cara que vive preso ao seu rito por causa de todo o seu sistema de pensamento. Livre sou eu, que vou no culto quando eu quero, que oro quando eu quero, que faço o que eu quero, porque eu não sou mais preso a essas coisas. Você agora é preso a si mesmo. Mas retomando, fé, portanto, é uma jornada relacional, baseada em nossa confiança com Deus. Mas a confiança só é possível porque Deus é plenamente confiável. Ok? Bom, prosseguindo. Se é uma jornada, fé se aumenta. É possível andar de fé em fé. Fé cresce. Para que fé cresça, é necessário experiências por meio das quais Deus revele seu caráter santo ao fiel. E quais são as circunstâncias em que Deus revelará seu caráter santo aos fiéis? As circunstâncias mais desconfortáveis para o fiel. Para provar bondade, muito provavelmente você vai precisar de escassez. Para provar consolo, muito provavelmente você vai precisar sentir medo, chorar, ter insegurança. Para experimentar perfeita paz, muito pelo contrário, você vai ter que passar por muita aflição. Não é porque Deus queira fazer-nos mal. O mal que experimentamos no mundo não tem a ver com o caráter de Deus e seu método para nos ensinar nada. Tem a ver ainda com os resultados da morte operando em nós. Mas a ressurreição, vislumbrada pelo profeta, que nos aguarda no dia final, está oportunizada a nós agora, em partes, e pode ser experimentada na jornada. O apóstolo Paulo diz: se já ressuscitastes com Cristo, e aí ele vai seguir o seu discurso, propondo, portanto, com essas palavras, que aqueles que ouviriam o texto e diriam sim às coisas que ele vai dizer adiante, é gente que se viu ressuscitado com Cristo. Nós não experimentamos todo o benefício da ressurreição, mas está acessível. Deus está querendo tragar sinais de mortandade entre nós, mas isto será feito
em situações desconfortáveis, onde a nossa fé será desafiada a crescer. Se fé é confiança, fidelidade é permanecer confiando em Deus, independente da circunstância. Porque a confiança, irmão, ela tem dois lados. O lado A, quem confio, e o lado B, o que não confio. Se confio no Senhor, não posso confiar em mim mesmo. Lado A, lado B. Se o Senhor é quem me sustenta, não posso colocar a minha força no meu trabalho, na minha empresa, no meu negócio. Isso não significa que não trabalharei de maneira íntegra, mas trabalhando de maneira íntegra, confiarei que a provisão que Deus mandar no mês é a necessária. Mas e se estiver faltando, avaliarei se não estou gastando demais e sendo infiel ao que Deus me deu. Consegue entender onde a fé vai parar agora? No ajuste de todas as instâncias da vida. Porque se fé é confiança, não é só intelecto. Fé exige uma disposição física, fé exige uma compreensão intelectual, fé exige uma compatibilidade emocional. E se não existe esse equilíbrio em nós, nós buscaremos esse equilíbrio. Então nós não podemos ser o tipo de gente que admite, por exemplo, que instâncias da nossa vida sejam limitadas porque nos falta postura. Acho que eu estou falando difícil. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho medo de dirigir. E aí fica por isso mesmo, porque eu tenho medo de dirigir. Só que, se ele tragará o maior inimigo de todos, Isabelle, tem medo naquele banquete de capítulo 25 de Isaías? O que diz o profeta, agora eu chamo de profeta, mas apóstolo João na sua carta? O verdadeiro amor lança fora todo o... Porque amor é a expressão de Deus na relação a nós. O amor de Deus revelado produz em mim o que, Dani? Fé. Eu confio no seu amor expresso e devolvo isso em uma fidelidade embanhada de amor. Então o que eu digo? Deus, eu vou aprender a dirigir. Porque eu não posso ser escravo do medo. Mas Rafa, você não entende, eu tremo, eu desmaio. Procure um psicólogo, é o segundo passo. Porque eu não vou deixar que a morte me possua se o banquete da ressurreição me aguarda. O que depende de mim, aqui e agora, para me libertar do que me atormenta e me deixa desconfiado. Porque, vamos lá, irmãos, há certas coisas que as crianças são melhores para fazer do que os adultos, porque a gente vai ficando polido, né? E a gente deixa de fazer aquelas perguntas terríveis que eles fazem do Neida para nós. Então, exemplo, do carro ainda. Aquela criança cabeçuda passou por uma aulinha com a tia Cris. E a tia Cris falou que quando a gente confia em Deus, a gente não tem medo de nada. Aí ela entra no carro, o papai está dirigindo. Aí ela solta assim: mãe, você não vai dirigir? Porque ela sabe que a mamãe tem medo. Ou ela sabe que o papai tem medo. Eu estou dando exemplos aleatórios. Aí a mãe responde: não, a mamãe tem medo. Aí eu aprendi que quem ama Jesus não tem medo de nada. Você não ama Jesus, mãe? Não ama Jesus, pai? A gente não fica desconfortável, Cris? E aí o que você faz? Você fala para a criança: você não entende nada, menino. Não, ele entende sim, que não entende a gente. A gente não entende do caráter de Deus, que quer nos libertar daquilo. E a gente vai colocando empecilhos, a gente acha que isso tem que ficar ali. Mas o texto vai dizer que esse lugar que Deus estabeleceu no seu monte, capítulo 25, ele tem
baluartes, 26, e muros por salvação. Sabe o que significa? Vamos lá, eu não entendo muito de construção, pastorzão me ajuda. Essas paredes ajudam a estruturar o prédio, não ajudam, pastorzão? Os muros e os baluartes seriam os pilares. Sabe qual é o fundamento desse lugar aonde os confiantes banqueteiam? É Deus. Só que sabe o que mantém a estrutura de pé? A salvação. Você sabe o que é a salvação? Não é livrar você do inferno só. Isso é pequeno demais. A salvação é livrar você de tudo o que te afasta do pleno conhecimento de Deus. Para eles, irmãos, a ideia de inferno ela é construída progressivamente. Para alguns deles, salvação era Deus mandar um escape para a guerra. Para outros, salvação era Deus mandar sustento no meio da fome. Ou seja, era Deus mostrando sua fidelidade na escassez. O que não nos abala é que salvação nos cerca. Meu irmão, se eu confio no Senhor e vejo salvação me cercando, não há coisa alguma que eu não queira submeter ao poder do vislumbre da ressurreição. Ficou claro agora com um exemplo? A gente vai botando empecilhos que vão minando a nossa jornada de fé, meus irmãos. Se fé é uma jornada e fé pode crescer, cuidado, você pode estar recuando em coisas que você já acha que cresceu. Alguns de nós, irmãos, precisam procurar um médico, tomar remédio, se submeter a um tratamento para recuperar o vigor físico para servir a Deus como gostaria. Nós estamos doentes. E aí a gente diz, Deus entende. Não. Se salvação está disponível, não acessar é confiar em outra coisa. E muito provavelmente, nessas duas faces, você está confiando em si mesmo. Conseguem me entender? Se eu confio plenamente em Deus, não há confiança outra mais. Eu preciso almejar isso, pastor Agi. Mas Rafa, na prática, às vezes a gente confia em si, é verdade. Mas eu tenho que almejar que toda a minha confiança esteja no Senhor. Confiai no Senhor perpetuamente. O amadurecimento da jornada da fé nos levará a deixar coisas voluntariamente. Mas na imaturidade da fé, Deus tirará algumas. Para que nós possamos contemplar as nossas próprias confianças equivocadas. Há uma palavra na Escritura recorrentemente repetida: incredulidade. Há quem pense que incrédulo é aquele que não acredita em Deus. Há outra palavra para aquele que vive como se Deus não existe. Essa palavra é impiedade. Incredulidade não supõe uma não fé. Supõe uma fé em outro. Porque se eu não confio em Deus, eu sou incrédulo quanto a Ele, Dani. Mas com certeza, eu serei crédulo contra outra coisa. Não há homem, irmão, que seja apistes, ou seja, sem fé. Todos nós confiamos em alguma coisa. Só não confessamos isso. Por isso falei do ateu, que confia tanto na capacidade humana, que prefere pensar que quando se morre, se encerra. Então viverei da melhor maneira possível, porque o que eu tenho é a vida. Resolverei meus próprios problemas. Lidarei com as minhas limitações. Aquilo que não conseguirei solucionar, ok, assim eu levarei a vida, ciente de que só tem uma coisa em que eu posso confiar: em mim mesmo e nos homens. Gente, não existe códex, não existe livro de doutrina do ateu, mas o ateu tem fé.
e o Deus dele é o homem. Consegue entender? A partir da ideia de confiança, o problema é que a gente, na nossa distorção do conceito de fé, acha que tem fé porque tem intelectualidade, mas não tem confiança nenhuma. A gente confia no patrão da gente, ele é nosso Deus. Porque se alguém diz que a gente vai ser demitido, a gente perde a paz, a gente perde o sono. Então eu queria chamar os irmãos a isso nessa manhã. A repensar a fé e a reposicionar a sua confiança no Senhor. Quero encerrar lendo um texto. Já que o profeta Isaías falou-nos sobre a característica daquele que confia no Senhor, eu quero ler com vocês Marcos capítulo 9. Verso 14 em diante. Quero encerrar com essa leitura. Ainda estamos no tema da fé. Ficou claro para você nessa manhã? Glória a Deus. Diz assim: quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. Logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra. Ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração... Espera lá. Quem foi que o homem pediu ajuda quanto ao seu filho? A quem? Então essa frase seguinte aqui não é aos ímpios do mundo. Então Jesus lhes disse: lhes vocês acham que é a quem? Aos seus discípulos. Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazia angústias em Jesus olhar para eles e saber que eles desconfiavam. Irmãos, é tolice nossa achar que Deus não sabe das nossas incredulidades. Mas é burrice nossa não assumir isso. Se fé cresce, comece a falar com Deus que você não confia. E peça ajuda para confiar. Continuemos o texto. Trazei-mo. Eu não disse nada, mas por favor, os irmãos que estão aqui, vocês são livres para estar comigo nessa pregação, tá? Já que sempre somos uns dos outros aqui. Então, continuando. Então Jesus lhes disse, e trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Irmãos, olha que frase sincera, mas que no nosso cristianismo ortodoxo de hoje, a gente daria um tapa na boca desse cara. Porque eu quero mostrar para você essa cena aqui. Nós estamos aqui num culto,
Um cara chega aqui na frente e diz: ô Jesus, se você existe mesmo, se você consegue alguma coisa, me ajuda. A gente ficaria bravo do cara falar isso. Como pode duvidar do nosso Deus? Mas ele está sendo compatível ao nível de confiança que ele tem. O problema é a nossa hipocrisia, que diz que confia 100%, não chegou nem no 30%. Ele está sendo franco com Jesus. Se você pode, se tem alguma coisa que você pode fazer, por favor, me ajude. E aí, Jesus lhe respondeu: se podes, volta para ele. Ou se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. O que você entende dessa frase, dessa réplica de Jesus? Está tudo disponível. Você crê? Olha a resposta do homem. Imediatamente o pai do menino exclamou, irmão, ele gritou, bateu um desespero, porque alguém vem, dentro do exemplo que eu dei para vocês, tá? E chega para aquele exemplo do carro e diz: ó, um carro de presente para você, tá aqui a chave, abre a porta e diz: dirija. Irmão, estou voltando no exemplo do carro. A pessoa que está presa no medo entraria em desespero, porque eu ganhei um carro, mas eu não consigo dirigir, porque eu não tenho força interior para tentar. Por que que ele exclama? O meu filho está sofrendo desde pequeno. Esse homem está dizendo que pode, mas que depende de mim. E sabe o que ele exclama? Ajuda-me na minha pouca fé. Cara do céu, eu acho isso belíssimo. Porque esse homem se identificou com a geração incrédula, a palavra que Jesus diz. Mas ele é íntegro, irmãos. Ele é íntegro diante do Senhor. E ele entra em desespero com a sua condição e ele diz: ajuda-me na minha pouca fé. E para mim a descrição seguinte de Marcos é a resposta do pedido. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo. O restante continuava a geração incrédula, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. Você quer ajuda? Vou revelar para você uma face desconhecida. Eu tenho poder sobre os espíritos mudos. Você acha que esse pai saiu daqui com a mesma fé? Mas nem a pau. Quando ele chegou em casa e encontrou a esposa, você acha que ele era o mesmo cara? Amor, eu encontrei um homem. O Jesus, a quem chamou de Nazareno, ele não pode ser só o Nazareno. Ele expulsou o espírito que possuía o nosso filho. Vamos atrás dele, amor. Ele há de ser o Messias. O nosso espírito, o nosso filho agora, ele escuta, ele fala. Vamos atrás dele, amor. Exclamando e agitando muito, saiu deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não pudemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Vocês já me ouviram falar sobre isso aqui, mas convém repetir. A palavra casta em grego sugere a um outro sentido. A palavra casta em grego é genos, geração. Jesus está dizendo que o que aquela geração precisava para não ser prisioneira da incredulidade e ter autoridade para fazer as obras de Deus era de jejum e oração. Mas o que jejum e oração são? Senão
um chamado à comunhão com Deus. Você confia em mim, confia no Senhor. Então deixe de confiar na comida por alguns dias, deixa eu ser a sua comida. Você confia em mim, confia no Senhor. Então pare tudo que você está fazendo, fala só comigo. Vamos conversar. Senhor, tem tanta coisa para fazer, mas eu confio tanto em você. As outras coisas esperam, eu preciso orar. Esse tipo de gente são os irmãos do capítulo 26 de Isaías. Eles têm um cântico na boca. E basicamente eles dizem: nós confiamos no Senhor. Irmãos, se a nossa fé é pouca, falta-nos relacionamento. Se você deseja ter a sua fé desintoxicada de todas as incredulidades, esse é um bom dia para isso. Eu queria deixar você livre para falar com o Senhor a esse respeito. A sua maneira, do jeito que você preferir. O homem de Marcos disse: Senhor, ajuda-me na minha pouca fé. Eu não sei o que você está sentindo vontade de dizer. Talvez, Senhor, eu vou procurar ajuda. Chega. Essa insônia está me matando, eu não consigo acordar para orar, Senhor. Eu vou procurar ajuda. Eu preciso de ajuda, Senhor. Senhor, me direciona a um médico que me ajude nessa situação. Eu preciso estar saudável. Eu não vou pôr a desculpa da minha não confiança em uma saúde que eu sei que eu posso reverter. Na jornada da fé, qual é o passo que você dará em resposta à pergunta de Jesus? Se podes, tudo é possível. Qual é o sentimento que você vai crucificar para que Cristo seja glorificado? Aumenta-nos a fé, Senhor. A gente quer ir de força em força. A gente quer ir de fé em fé. Nós queremos ter a nossa confiança ampliada no Senhor. Nós não queremos decorar o catequismo, o catecismo, Senhor, ou o credo da nossa denominação e dizer que essa é a nossa fé. Nós queremos experimentar a sua bondade, como diz o salmista: provai e vede que o Senhor é bom. Porque você conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme em ti, porque ele confia em ti. Nós queremos chegar neste lugar em que o coração está tranquilo em todo o tempo, em que não existe ocasião que nos perturbe, nos tire o sono, ainda que por um tempo nos angustiemos, ainda que por outro pouco de tempo choremos, nossa confiança perpétua é o Senhor. Nós estamos aguardando aquele dia, o banquete das gorduras e das delícias da ressurreição. Nós estamos aguardando aquele dia, e coisas desse dia estão sendo antecipadas para nós. O reino de Deus é chegado. Os sinais da ressurreição estão entre nós. E nós cremos que tragada será a morte pela vitória. Enquanto a morte não é definitivamente tragada, nós cremos que você cura enfermidades. Nós cremos que você restaura o vigor. Nós cremos que você reabilita o cansado. Nós cremos que você cura a alma oprimida. Nós cremos. Temos provado, temos visto. Nós cremos.
Nós confiamos em Ti, Jesus. Nós confiamos em Ti, Jesus. Por Ti espera minha alma. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vinde, eu me alegrarei em Ti. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vinde, eu confiarei em Ti. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vinde, eu confiarei em Ti. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vinde, eu confiarei em Ti. Confiarei em Ti. Eu confiarei em Ti. Você tem toda a minha confiança. Você tem toda a minha confiança. Ainda que eu esteja envolvido em um charco de lodo, em uma lama, eu esperarei no Senhor. Eu descansarei no Deus da minha salvação. Pois Ele disse que me tiraria desse lugar, firmaria os meus pés numa rocha, e em minha boca colocarei uma nova canção. Você colocou em mim uma nova canção de amor por Ti. Você colocou em mim uma nova canção por Ti. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cuja confiança é firme. Ele confia em Ti. Confiai no Senhor para sempre, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Confiaremos. Toma-nos pela mão, Senhor, na jornada da fé, sem medo. Leva-nos às experiências que farão a nossa fé crescer. Nós não queremos perder um ano. Ensina-nos, Senhor, ao longo deste ano a crescer em fé, a crescer em confiança. Ensina-nos, ensina-nos o caminho da fé, o caminho da fé. Tu conservarás em paz, tu conservarás em paz aquele que tem sua confiança em Ti. Tu conservarás em paz, tu conservarás em paz
aquele que tem sua confiança em ti. Eu sinto no meu coração de fazer mais um apelo ainda. Eu peço que esses irmãos que estão aqui, por favor, fiquem à vontade para continuar orando. Mas enquanto orava aqui com vocês, me vinha à mente a imagem de uma pessoa atrás de algo como se fosse uma parede escondida. Eu não sei se esse é o seu interior nessa manhã, e se você está escondido por vergonha de coisas que você não fez na sua jornada de fé. Talvez você tenha achado que perdeu a fé. A fé pode ser perdida. Bom, uma coisa é certa, ela precisa ser guardada. E talvez ela possa ser minguada ao ponto de a nossa confiança passar a ser em outra coisa senão no Senhor. Porém, nessa manhã o apelo é você que deseja recomeçar. Talvez sejam vocês aqui, eu não sei. Se há alguém aqui que deseja recomeçar, Deus está chamando você a isso. Jesus está olhando para você e Ele sabe que a sua fé é pouca. Ele só está esperando que você diga: ajuda-me na minha pouca fé. Amém, meu amigo. Há mais alguém? Obrigado, pastor. Há alguém que quer vir, mas não está conseguindo sair do lugar. Você só vai levantar a sua mão e alguém vai até você ajudar você. Você que quer vir, não está conseguindo. Você que quer vir e não está conseguindo, precisa de ajuda para tomar essa decisão de recomeçar. Eu queria pedir para que alguém, por favor, se achegue aqui ao Natan para orar com ele. A Cláudia chegou aqui. Alguém, por favor, se aproxime. Se aí no meio tem algum irmão que não está conseguindo, sinalize para que você possa receber ajuda. Eu queria pedir para que alguém chegue a esses irmãos e comece a orar. Pode começar a orar por eles. Isso. Comece a ministrar sobre a vida dessas pessoas para que a fé seja reacendida, para que a fé seja revigorada. Em ti. Aleluia, aleluia. Tu conservarás em paz. Tu conservarás em paz aquele que tem sua confiança em ti. Tu conservarás em paz. Tu conservarás em paz aquele que tem sua confiança em ti. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. E ainda que uma guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Ainda que um
cercasse o meu coração, não temeria. E ainda que uma guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. E ainda que uma guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. E ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. E ainda que uma guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Nós, como igreja, hoje concordamos sobre uma postura que teremos ao nos relacionar com o Senhor, de não mais olhar para as circunstâncias, de não mais olhar para as adversidades, nem mesmo quando tudo está indo bem. Nós queremos que a nossa confiança esteja totalmente no Senhor, não na força do nosso braço, não no intelecto, mas dobrados, prostrados diante do Senhor. Ah, Senhor, áreas do nosso interior que parecem ser infindáveis, dores, angústias, medos, nós colocamos diante de Ti. Ajuda-nos, ajuda-nos na nossa incredulidade, ajuda-nos na nossa pequena fé. Queremos transicionar, Senhor. Ajuda-nos nessa manhã. Queremos ser como os montes de Sião, que não se abalam. Queremos ser como o monte de Sião, que não se abala, porque confiamos em Ti, Jesus. Toda a nossa confiança está no Senhor. Diga isso a Ele essa manhã. Fala: eu confio em Ti, Jesus. Queremos ser como Abraão e crer contra a expectativa, contra a esperança, contra todas as limitações humanas. Queremos crer em Ti, confiar em Ti. Amém? Aleluia.